Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo de História Geral e nosso tema hoje é a Guerra Fria, o último momento da Guerra Fria, denominado por alguns, falta de um melhor nome, de Segunda Guerra Fria. Tá? Vamos fazer aqui o compartilhamento da tela para que possamos imediatamente passar o nosso PowerPoint. Então temos aqui Guerra Fria, Segunda Guerra Fria. As datas, como já disse a vocês várias vezes, são apenas indicativas. Fundamentalmente se coloca que a eleição de Ronald Reagan, ao final de 1980, em outubro de 1980, abriu uma nova perspectiva das relações internacionais, porque Reagan, representante do Partido Republicano, e de um momento em que o Partido Republicano está mais, digamos, dominado por setores mais conservadores, ele elaborou uma política diversa no tratamento em relação à União Soviética, que vinha sendo feita até então pelos governos anteriores. A linha da DETAN, a linha da negociação, a linha de Reagan vai ser mais dura. Tudo bem? Aqui, por exemplo, a vitória eleitoral de Reagan, no colégio eleitoral completa, em relação ao presidente Carter, que tentava a reeleição e foi derrotado, e aqui o dia da posse, né, do presidente Reagan. E toda a campanha eleitoral, a ideia era a recuperação da grandeza dos Estados Unidos, a recuperação da grandeza norte-americana, os Estados Unidos que estariam sendo humilhados no campo das relações internacionais pelas administrações anteriores, particularmente pela administração Carter. Uma das questões mais importantes dessa campanha eleitoral foi a discussão em torno ao problema dos reféns feitos pela guarda estudantil iraniana, né, de norte-americanos na embaixada, invasão norte-americana na embaixada dos Estados Unidos inteira, e a partir daí esses reféns, 52 reféns, ficaram 444 dias, né, como prisioneiros desses radicais islâmicos, com apoio inclusive do governo iraniano. O governo Carter tentou o resgate, não conseguiu, e o dia do retorno, né, dos reféns, depois de uma negociação aos Estados Unidos, coincidiu com o dia da posse do presidente Reagan, o que colocou, né, mais uma vez, o nacionalismo norte-americano e a promessa de que seria um momento de retomada da grandeza dos Estados Unidos. Conservadorismo no campo político, neoliberalismo no campo econômico, o início da política econômica denominada Reaganomics, que significaria, né, uma tese do menor gasto do Estado com determinados setores, principalmente ligados às áreas sociais de governo, a diminuição dos impostos, tanto sobre a renda como principalmente sobre capital, isso, uma política monetária mais rígida, na tentativa de segurar a inflação. E esse objetivo era reorganizar, o que ele chamava, a necessidade de reorganizar a economia norte-americana, que estaria caótica. Ao final do governo, os índices são bastante, digamos, contraditórios, no sentido de que eles podem dar margem a várias interpretações. A economia norte-americana cresceu, voltou a crescer, sem dúvida nenhuma, nesse período, mas houve uma maior disparidade, um aumento da disparidade entre os mais ricos e os mais pobres nos Estados Unidos. Aumentou a desigualdade social nos Estados Unidos durante esse período. Agora, o que nos interessa aqui é mais tratar a questão das relações com a União Soviética. E a União Soviética foi interpretada por Reagan a partir principalmente de um discurso feito em 1983 como o Império do Mal. Tá certo? E como a União Soviética seria o Império do Mal, era necessário uma nova corrida armamentista para mostrar a superioridade norte-americana capaz de vencer essa guerra, né, se necessário, aberta, direta, com a União Soviética, com um grande inimigo. Uma das razões, ou algumas das razões, tá, seriam não só a visão que a elite em torno a Reagan tinha, né, do que seria o governo soviético, também o fato de que, em 1981, logo no primeiro ano do governo, foi imposta a lei marcial na Polônia, uma ditadura militar, demonstrando, na visão, então, dos conservadores norte-americanos, o caráter claramente repressivo e unicamente repressivo dos governos de modelo soviético sob a órbita da União Soviética. Perfeito?
Ora, aqui está o trecho do discurso feito por Reagan diante da Associação Nacional dos Evangélicos, na Flórida, em março de 83, onde ele afirma, é isso, que diante das discussões que se estava havendo a respeito, né, da contenção, da expansão dos mísseis nucleares, tá certo? Não se poderia, ele conclamava que não se poderia, né, ignorar os fatos da história e os impulsos agressivos de um império do mal, para simplesmente chamar a corrida armamentista de um gigantesco mal entendido e assim afastar-se da luta entre o bem e o mal. Não, a corrida armamentista era um bem, vista do lado norte-americano, evidentemente, porque só fazendo com que a potência americana se revelasse mais poderosa do que a soviética, os soviéticos negociariam em bases sólidas. Daí veio o projeto chamado Projeto Guerras das Estrelas, no popular foi assim conhecido, que seria o desenvolvimento de armas que destruiriam, né, através de raios laser que seriam lançados do espaço por satélites, refletiriam raios lançados da Terra e destruiriam os mísseis soviéticos quando fossem lançados em direção aos Estados Unidos, impedindo que alcançar os Estados Unidos, o território americano. Esse projeto gerou investimentos da ordem, né, de alguns trilhões de dólares, mas ele nunca foi efetivamente completado. Essa tecnologia ela não foi efetivamente desenvolvida. A instalação de mísseis nucleares na Europa Ocidental também foi um outro passo que agravou a tensão naquele momento, porque esses mísseis instalados nos países da OTAN, membros da OTAN, Itália, Holanda, Bélgica, o Reino Unido, a Alemanha Ocidental, República Federal Alemã, miravam o território soviético. A resposta soviética foi colocar mísseis voltados para os Estados Unidos. Tudo bem? Isso gerou consequências dentro da União Soviética que logo, logo veremos. Tá? Porém, em 83, um novo acontecimento agravou mais ainda as tensões quando um jato da empresa coreana KAL, tá? Ele foi derrubado por aviões soviéticos, tudo bem, matando todos os seus tripulantes e passageiros por ter entrado no espaço aéreo soviético. Isso gerou uma crise muito, muito forte, tudo bem, e mais uma vez colocou dentro da corrida da guerra de propaganda os Estados Unidos em vantagem. Afinal de contas, um avião de carreira ter sido derrubado por caças da aviação soviética fez um estardalhaço na imprensa internacional. As questões aí, né, o governo soviético argumentou que tinha entrado em espaço aéreo soviético, que tinha sido contactado, que não tinha sido respondido pelos pilotos, o chamamento dos pilotos militares soviéticos, e no final a verdade é que o avião foi derrubado. Enquanto isso acontecia, dentro da União Soviética, uma realidade se fazia, digamos, escancarada. Tá? O envelhecimento do sistema soviético ele poderia ser visto, ele pode ser visto por uma sequência de mortes de líderes soviéticos. Em novembro de 82, Brezhnev, com 75 anos, faleceu. Foi substituído por Andropov, que em fevereiro de 84, reparem a proximidade, também morreu. Certo? E foi substituído por Chernenko, que em março de 85 também morreu. Ou seja, homens do início do século XX, de uma geração que de alguma maneira vivenciou mais próximo, se não diretamente, né, mas a construção do Estado socialista, diretamente com certeza mais próximo à Revolução propriamente dita, tá, mas que demonstravam, né, essa incapacidade do modelo soviético se reformar, pelo menos é o que aparentava. E aí o governo soviético, a direção do Partido Comunista, resolveu uma mudança de rumo e nomeou Gorbachev, Mikhail Gorbachev, naquela altura tinha 54 anos de idade, para ser o novo líder da União Soviética. Gorbachev inicia, né, com um projeto de renovação e duas palavras russas ganharam o noticiário internacional. Glasnost, que significa transparência, e perestroika, que significa reestruturação. A Glasnost seria o aspecto político da mudança, uma maior liberdade interna de discussão
de expressão dentro da União Soviética. Terminar, ou pelo menos aos poucos, ir terminando com a censura dura que existia. Por outro lado, a perestroika seria uma reforma no campo econômico, com a maior flexibilização dos chamados planos quinquenais, a tentativa de atrair capitais estrangeiros, era uma espécie, mal comparando, de NEP, da nova política econômica, proposta e implementada por Lenin a partir de 1921, quando do final da Guerra Civil. Tudo bem? Mostrava as dificuldades da economia soviética, do modelo soviético. Mas o acidente nuclear de Chernobyl, de 1986, contribuiu para fragilizar, em certo sentido, a liderança do Gorbachev internamente, embora externamente ele fizesse os discursos, não é isso, pelo pacifismo, inclusive chegando a propor o desmantelamento de todos os arsenais nucleares soviéticos e norte-americanos. Tá? Levado à conclusão de que a União Soviética não podia competir com a corrida armamentista proposta por Reagan, tá certo? O governo soviético com Gorbachev busca o acordo, né, em relação aos mísseis nucleares, aos gastos armamentistas. E esse acordo saiu, né, o chamado INF em inglês, o Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário, assinado por Reagan e Gorbachev em 87, cujo objetivo era exatamente, né, começar a destruição de armas nucleares consideradas de alcance intermediário, ou seja, não aquelas transcontinentais. De qualquer forma, isso mostrava, né, para os norte-americanos que Reagan estava certo ao pressionar a União Soviética e ao obrigá-la a fazer um acordo. Essa era uma maneira, e não através das negociações do tipo da DETAN. Tá? Mas para os soviéticos também ficava claro a incapacidade da competição com os Estados Unidos nesse instante. O custo era muito alto. Mas essas reformas que Gorbachev tentou fazer, ou começou a implementar, a Glasnost e a Perestroika ao mesmo tempo, geraram repercussão no mundo socialista. Tá certo? E essas repercussões no mundo socialista, a principal delas foi que em todos os países do bloco começaram a surgir grupamentos, mas tendências que falavam numa glasnost interna, numa perestroika interna. Também, aqui a assinatura do INF, tá certo? Onde estavam localizados os mísseis colocados pelos Estados Unidos na era Reagan, no território da Europa Ocidental. Tá certo? E aqui o episódio também na China, onde a repercussão da política de Gorbachev, de um socialismo, né, diferenciado, né, com maior liberdade política, também gerou, né, um movimento da Praça da Paz Celestial, onde estudantes chineses foram reivindicar, né, a abertura política. Se já havia na China, desde a década de 80, veremos isso numa aula em breve, das 4 modernizações, uma abertura econômica, uma perestroika, para fazer uma comparação, não havia nenhuma abertura política. Então os estudantes foram para a praça para pedir essas liberdades políticas, construíram até de papel machê uma estátua da liberdade, tentaram cobrir o rosto do Mao Zedong, o líder, né, da Revolução Comunista na China, e o resultado, a resposta do governo chinês foi a repressão. Tá? Ou seja, na China, se houve anteriormente uma perestroika, a glasnost nunca aconteceu. Até hoje, o Partido Comunista detém completamente o controle de toda a vida política na China. É o partido único, o partido que garante, inclusive, o controle dos meios de comunicação, censura e tudo mais. Por outro lado, no bloco soviético, né, as repercussões da política de Gorbachev se fizeram sentir rapidamente, tá certo? E começaram a surgir tendências, como eu disse, liberalizantes, e que viam, né, o modelo socialista soviético anterior como opressor. Diante dessas manifestações, Gorbachev não fez o que outros governantes soviéticos tinham feito, de intervenção militar. Ao contrário, assistiu, considerou que era melhor, na linguagem popular, entregar os anéis para não perder os dedos. Ou seja, o bloco socialista seria oferecido em troca à manutenção da União Soviética como estrutura política e internacional. Perfeito? Então, o episódio, né, da crise que levou ao fim, à derrubada do Muro de Berlim e ao início da reunificação alemã, a Revolução de Veludo
em Praga, na Tchecoslováquia, a revolução mais violenta na Romênia, nas vésperas do Natal de novembro de 89, isso não foram formas em que esse bloco soviético se desfez. Em 89, fim do bloco soviético levou a crise para dentro da União Soviética. E dentro da União Soviética, Gorbachev era pressionado por aqueles que não queriam as mudanças, digamos, ortodoxos, mas aqueles que queriam acelerar as mudanças, no caso, o grupo representado por Boris Yeltsin. Certo? E nessa luta interna, Gorbachev foi perdendo espaço, ele chegou a ser preso pelos ortodoxos em agosto de 1991, tá? E o movimento de massa liderado por Yeltsin em Moscou impediu o golpe. Certo? Gorbachev retornou, mas retornou numa posição de fragilidade, tá? A ponto de ter sido interrompido no seu discurso por Yeltsin, né? Que na verdade assumia na prática a direção do governo russo. Tá? A verdade é que dentro da União Soviética as tendências centrífugas também se fizeram sentir. Lituânia, Estônia, Letônia declararam a sua independência. O governo russo, o governo soviético não pôde fazer nada diante disso, porque não podia mais reprimir. A verdade é que aquela unidade que se fazia em torno à Rússia da antiga União Soviética não existia mais. O monopólio do Partido Comunista começou a ser desfeito pelo próprio Gorbachev, quando permitiu candidaturas avulsas. Você não podia formar ainda um outro partido, mas podia ser candidato independente aos soviets, e alguns independentes se elegeram. A imprensa um pouco mais liberalizada, as críticas vão se fazendo. Como a economia não dá respostas positivas, a verdade é que a crise da União Soviética também se agravou, e em dezembro de 1991, a União Soviética oficialmente deixou de existir. Isso significou o fim da Guerra Fria. Não foi um processo assim tão rápido como eu comentei aqui agora, mas dentro desse momento que a gente tem de apresentação, é o que foi possível. Perfeito? Eu gostaria então agora de me despedir de vocês nessa aula, tá? E nos veremos em breve. Obrigado pela paciência, paz, saúde e tranquilidade. Um abraço.